Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. Hoje eu vou falar sobre a passagem do Sol pela constelação de Câncer. Nós estamos no terceiro dia do signo de Câncer. Corrigidos graus, vocês que nos acompanham, que nunca ouviram falar sobre a correção dos graus da astrologia sideral, aqui nós consideramos os graus corretos, né? Então, nesse momento, o nosso Sol, a passagem dele, ilumina a constelação de Câncer no seu terceiro dia. Essa constelação ela é iluminada durante 21 dias todos os anos, né? E Câncer, ele traz uma energia não só para as pessoas que nasceram nesse dia, mas assim, quando o Sol passa por uma constelação, também traz um efeito coletivo. Nós passamos recentemente, os últimos 27 dias passados, considerando 3 dias atrás, né, que já estamos em Câncer, da constelação de Gêmeos, né? Então, Gêmeos é regido por Mercúrio, ele é muito eloquente, então nós tivemos aí, observamos um aumento nas comunicações, até as dificuldades nas comunicações, muitos conflitos, né? Que é muito comum dentro quando o Sol passa na constelação de Gêmeos, né? Mas Gêmeos também traz aquela procura pelo outro, pela sua alma gêmea, né? Então ele também traz muitas oportunidades para rever, né, os padrões de pensamento, aqueles que são mesmo da própria pessoa ou são aqueles que ele acabou aprendendo durante a vida e não parou para rever. Será que isso está certo mesmo? Será que essa é mesmo a minha opinião, né? Então agora nós chegamos em Câncer, né? Câncer, qual é a tônica principal? As emoções, né? Então o título, né, desse vídeo são as emoções à flor da pele, porque Câncer é regido pela Lua, ele é todo emocional. Câncer ele vai fazer principalmente as coisas fora da lógica, né? Então ele vai procurar fazer aquilo que ele gosta realmente. Então o Câncer é aquele que não tem muito argumento para os sentimentos, né? Porque sentimentos, quando eles são bons, eles têm realmente poucos argumentos, né? É um sentir positivo. Quando eles são negativos, aí a gente tem que aplicar um pouco mais do racional. E é muito do que a gente vai falar aqui na passagem pela constelação de Câncer. Então, o amor sem lógica, vamos falar um pouquinho disso, né? Tendo a Lua como regente. Então, o amor, ele realmente ele não tem lógica, né? Então, assim, ele o sentimento, nós não temos como controlar como os sentimentos eles entram, né? Então, tem sentimentos que eles entram de assalto, né? Então, assim, de repente, sem avisar. Tem aqueles que são conquistados aos poucos, né? Então, pelas afinidades ou por conhecer as qualidades de uma pessoa, pelo convívio, pelos costumes, né? Então, o amor de Câncer é um amor que fala muito do amor de doação, o amor como um cuidado pelo outro, tanto que Câncer ele representa muito a mãe, né? A mãe e os filhos. Então eu falo que Câncer é do bebê à mãe, todos os sentimentos que isso envolve, né? Então Câncer também é o amor à alegria, o amor à arte, o amor também ao romance, né? Então, assim, os cancerianos, eles são muito românticos, né? Então, essa passagem por Câncer traz muito isso. Então, o cuidado que o canceriano deve ter é com esse mundo das emoções, para não ter aquele apego, né, da pinça do caranguejo, né? Quando ele se apega e ele quer controlar um pouquinho, né, os sentimentos do outro, que não é possível, né? Então, é mais forte até do que essa falta de argumentação. Então, falando de Câncer, né, das lições desses graus que Câncer agora nos corresponde no céu, então Câncer é a primeira coisa a primeira lição que ele nos traz é o amor que supera as diferenças. Então o canceriano, quando ele gosta, ele não vai se apegar a esse outro diferente nisso ou naquilo, se ele tem outra cultura, outra raça, outra religião, outra ideologia, que a gente está muito nesse movimento, né? Ele é um amor que supera as diferenças. Então, o que importa é o sentir,
Não importa o currículo do outro, né? O currículo do outro importa quando a pessoa ela está confundindo o amor com outras questões, né? Outras questões de carência, de segurança, que não tem nada a ver com isso. Então, o câncer, ele fala de amor, né? Então, o câncer também, ele fala da necessidade de controlar as emoções. Então, as emoções humanas, então, todas as pessoas têm as mesmas emoções, né? Só que cada uma vai gerir essas emoções à sua moda. Então, o medo, a ansiedade, né, a insegurança, a raiva, né, conflitos, isso daí faz parte do ser humano. Então, nós precisamos amadurecer, aprender com as nossas experiências para que isso seja superado. Então, o canceriano, ele fala dessas emoções fora de controle. Então, quando ele ama, quando ele gosta, ele é capaz de fazer tudo, né? De jogar tudo para o alto em nome de um amor. Ao mesmo tempo que quando ele não gosta, quando ele sente raiva, ele também é aquele famoso barraco, né? Que a gente fala, nossa, armou uma feira ali, né? Então, é muito do canceriano. O câncer e a lua, eles regem também as reações de massa. A lua, ela fala do povo, ela fala das massas, né? Então, o quanto nós somos, sem perceber, né, receptivos às emoções dos outros, né? Então, o canceriano, ele tem essa sensibilidade. Então, por exemplo, ele entra num ambiente que está todo mundo eufórico. Se ele não estava eufórico, ele passa a ficar eufórico, né? Então, as reações, elas têm um lado, vamos dizer assim, inevitável, né? Nós somos influenciados pelas emoções dos outros, mas a consciência sobre isso ajuda a evitar as armadilhas, né? Principalmente quando as energias não são positivas, quando assim tá todo mundo com raiva, né? Então vira uma turba com raiva. Então assim, ao mesmo tempo que Câncer e a Lua regem os movimentos emocionais de massa, quando acontece um grande desastre como foi esse das enchentes no sul. Então teve uma enorme mobilização das pessoas querendo ajudar, né? Então isso é uma mobilização de emoção de massa positiva, né? Mas tem as negativas, né? Quando elas são ligadas ao ódio, à raiva, que levam aos linchamentos, né? E outros episódios desagradáveis que a gente já viu que a gente vê na nossa sociedade. Então, Câncer fala disso também. Câncer, ele nessa coisa de superar as diferenças, né? O Câncer, ele traz uma lição importante que é o amor em todas as idades, né? Então, a gente tem que sair desse aprisionamento que o amor é algo para o jovem, o adolescente, não pode se viver. Então, essa é a nossa própria prática, né, do que nós estamos observando, que não é bem assim, né? Tem pessoas aí se encontrando e em relacionamentos novos, inclusive, né? E assim, aceitando essa renovação, né? Em idades mais avançadas, né? Ou diferenças de idade muito grandes. Então, o câncer, ele é uma energia que rompe essa barreira, né? Então, é muito comum a energia da lua, a energia de câncer, aproximarem pessoas com diferenças de idade muito grandes, né? Essa é uma energia que a lua e câncer proporcionam para nós, né? Câncer, ele também fala do tempo, né? Do tempo passado. Então, o canceriano é aquele que ele precisa sentir orgulho do seu passado, porque a construção de memórias é algo que o canceriano se dedica. Então, ele tem, assim, um costume muito grande de olhar para trás, de olhar para o passado, do que já viveu, né? Então, isso não adianta tirar essa característica do canceriano, porque ele não vai tirar, né? Isso tem também o lado positivo e o negativo. Então a gente tem que ver, então qual é a visão do canceriano? Se você hoje, ele já é um passado, né? Então ele faz bem feito as coisas que tem que fazer no agora, porque ele sabe que lá na frente ele vai olhar para esse agora. Esse agora vai ser o passado que ele precisa olhar com orgulho, né? Então, quando o canceriano ele está um pouco deprimido, um pouco abatido, cansado, estressado, qual é a renovação emocional dele? É a lembrança de um passado melhor que ele já viveu, né? Então, essa construção
de um bom passado é uma necessidade, é uma consciência que o canceriano traz para nós, né? Então, qual é, vamos dizer assim, uma grande necessidade do canceriano? O fortalecimento do seu interno, né? Então, assim, ele tem uma fragilidade muito grande. Então, por trás de uma casca aparente, né, de dureza, né, de rigidez que eles trazem muito, eles têm por dentro o emocional muito frágil. Então, às vezes, uma simples observação, não gostei dessa roupa, se podia mudar esse cabelo, coisa simples, né? Que as pessoas muitas vezes falam sem a intenção de ser uma crítica ruim, mas na boa intenção ou por se sentir à vontade o suficiente para falar determinadas coisas, né? Então, com o canceriano, é necessário ter muito cuidado, porque eles se fragilizam muito facilmente, não? Então, assim, o canceriano nunca é aquele que, que é recomendado, por exemplo, ele ir numa cartomante, né? Então, eu já vi vários traumas de cancerianos, ou pessoas com câncer forte no seu mapa, pela lua ou pelo ascendente, sai de lá super abatido, porque muitas vezes essas pessoas não têm um cuidado, eu digo não é um cuidado, uma responsabilidade com as emoções dos outros, né? E falam coisas sem medir o efeito que isso pode causar, né? Então fala, olha, isso não vai dar certo, ou você pode passar por uma dificuldade. Então eles somatizam muito essas coisas, né? Então, assim, o fortalecimento interior é muito necessário, né? Então, qual é uma coisa muito comum, né, na vida dos cancerianos, essa coisa do choque de gerações, né? Porque essa coisa do apego ao passado traz também um medo de mudanças, né? Então é uma energia que as pessoas elas se apegam muito ao conjunto de coisas que elas já conhecem, né? Culturalmente, socialmente, então elas veem como ruim tudo aquilo que se aproxima como novo, né? Tem até um dos símbolos sabeus da constelação de Câncer, que é uma senhora idosa conservadora sendo confrontada por uma garota hippie, né? É para mostrar esse choque cultural, geracional, necessário que o canceriano vive, que é um chacoalhão da vida, né? Como todas as dificuldades, elas são muito didáticas, né? Um chacoalhão para que ele se atualize, para que ele saia um pouco daquele lugar. É bom construir uma vida positiva, para ter essas memórias positivas também, mas tudo tem que ter um limite, né? Porque a vida também é uma necessidade do futuro, né? A gente precisa ter uma relação positiva com o futuro também, que são os sonhos, as perspectivas, né, de melhora com a vida. Então, assim, uma grande qualidade de Câncer é a delicadeza com que ele cuida do mundo material, né? Então, o canceriano, por exemplo, quando ele compra um objeto, um bibelô, um quadro, uma plantinha, então, assim, tudo que ele procura aproximar do mundo material dele é muito carregado de emoções, né? Então, é muito mais do que o normal, do que as pessoas comuns, vamos dizer assim, né, que não tem tanta influência como o câncer, compram as coisas só pela beleza ou gostei um pouco, não. O câncer, ele gosta muito das coisas dele, né? E ele cuida muito bem dessas coisas, né? E das pessoas que ele gosta também. Então, assim, eles são grandes companheiros, os cancerianos, certo? Então, essa característica de câncer sendo regido pela lua, né? Vamos lembrar que a lua tem as 4 fases, né? Então, eles mudam de emoções, né? De disposição, de humor com muita facilidade, né? Então, eles têm, assim, uma rápida renovação emocional, né? Então, por exemplo, eles estão lá deprimidos, tristes, mas tem uma companhia nova, uma novidade, uma boa notícia, eles muito rapidamente, eles renovam, mudam, de repente estão super eufóricos, super alegres, né? Então, essa característica da mudança não é um desequilíbrio psicológico, como algumas pessoas pensam, é muito, vamos dizer assim, é próprio da característica do canceriano, né? Então, o que ajuda a equilibrar isso é uma necessidade que
é eterna para os cancerianos. Quando eu digo cancerianos, eu falo assim do que isso representa dentro da nossa sociedade. Então, quando eu falo canceriano, eu falo das emoções humanas, né? Então, eles têm uma necessidade eterna de amadurecimento, né? Como todo ser humano, né? Então, o amadurecimento emocional é o que ajuda a equilibrar todos os aspectos da vida, não só os relacionamentos, né? Porque o desequilíbrio emocional, ele, vamos dizer assim, ele negativa todos os âmbitos da vida. Então, essa necessidade constante é uma característica, né, necessária para o canceriano. Agora, uma coisa muito positiva, né? Então, assim, o que significa as energias das constelações, né? Então, quando uma pessoa ela tem uma constelação regente, né, no seu ascendente, no seu sol, na sua lua, né, com muita força, ela carrega essa energia de uma forma, vamos dizer assim, incontrolável. Ela carrega e espalha essa energia. Então, uma energia muito positiva que o canceriano espalha para o mundo, para os outros, né, é a alegria, né? É a alegria que eles têm uma alegria que ilumina, que traz uma energia renovada para todos os ambientes. Porque o câncer, ele ao mesmo tempo que a mãe, né, representa a mãe, ele também representa o bebê que a mãe carrega. É como se fosse uma energia conjunta, inseparável. Então, ao mesmo tempo que eles têm a energia do bebê, então assim, quem que não se alegra, não se comove, não se enternece quando vê um bebê, né? Só as pessoas, né, que têm, aí sim, tem desequilíbrios psicológicos, né? Porque o bebê, ele tem essa energia, né? Principalmente quando eles estão alegres, né? Rindo, sorrindo, né? Então, assim, não é só uma coisa ligada àquele gesto, né, que ele está fazendo, mas é uma energia que vibra para todas as pessoas, né? Então o canceriano, ele traz essa energia do bebê também, né? E as mães, quando são cuidadosas, elas também emanam essa energia. Então, o canceriano, além de ter as memórias como uma recompensa da vida, né, eles também têm vamos dizer assim, uma necessidade da vida. Eles gostam da vida, eles se preocupam, né? O cuidado com as pessoas. O canceriano é aquele que, quando ele entra no ambiente, ele quer saber se está todo mundo se sentindo confortável, se estão alimentados, se está bebendo, se está comendo. Então, assim, ele é a preocupação pelas necessidades da massa, né? Então, esse amor cuidadoso, né, traz uma energia de preocupação com a vida. Então, uma coisa positiva que o canceriano nunca pode deixar morrer é esse lado criança, que gosta da aventura, que gosta do novo, né? Então, eu gosto de usar uma analogia para o canceriano, que eu falo que é a criança na fila da montanha-russa do parquinho, né? Então, assim, toda criança, ela tem medo da montanha-russa, né? Então, ela tem medo, mas mesmo tendo medo, ela quer sentir aquela emoção, ela quer viver aquela aventura, né? Então, ver a vida por esse lado é algo que vamos dizer assim, é como um grande bálsamo de renovação emocional para os cancerianos, que eles não devem se desapegar nunca, né? Então, o amor para o canceriano é que é um ponto de fragilidade. Quando eles se apaixonam, né? Quando eles amam, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o amor é o sol que entra na vida deles, né? Então, assim, a lua, o oposto da lua é o sol. Então, é uma luminosidade, mas ao mesmo tempo é uma tempestade. Porque para eles são a definição clássica, né? De que o amor traz o sofrimento, né? Porque eles se angustiam com esse sentimento, eles se angustiam com o medo da falta do amor do outro. Então, assim, esses medos todos, essas angústias todas que formam essas tempestades, é que são a grande prova que eles precisam vencer. Então, é só com esse processo de amadurecimento emocional, de não se fechar para a vida, de sempre estar vivendo as novas aventuras, é que ajuda a equilibrar tudo isso, né? Porque
uma consciência que o canceriano ele vai adquirir quando ele faz esse processo positivo, é que assim, a verdadeira, a verdadeira energia do amor, a realmente positiva, é a que ele sente, não a que o outro sente. Porque o outro sentir só pertence ao outro, né? Então, ele sentir o amor é que é o positivo. Então, assim, a doação que eles são capazes de fazer no amor não deve ser medida pelo a suposição do que é o afeto do outro, né? Então, a doação tem que vir porque ele realmente quer doar, né? Então, aí a gente vai indo para aquele clássico, né? Que aquilo que nós queremos receber, nós temos que estar dispostos a dar e dar primeiro, né? Então, esse é um grande transformador nas emoções de câncer, né? Agora, falando um pouco da lua no céu para essa semana, né? Então, essa semana, a lua, até por ela ser a regente de câncer, né? Então, assim, os aspectos emocionais, eles ficam mais carregados, né? Então, assim, o Sol, ele entra em Câncer e, em seguida, a Lua entra na constelação de Capricórnio. E Capricórnio é o complemento de Câncer, né? É o oposto complementar. Então, por que o Capricórnio, aonde que o Capricórnio complementa o Câncer, né? Então, o Câncer, ele tem uma grande necessidade de segurança e estabilidade. E o Capricórnio tem isso de sobra, né? Então, o Capricórnio, ele passa... Qual é, vamos dizer assim, a sensação principal que o Capricórnio passa para o mundo? Confiabilidade, né? Então, assim, todo mundo, aquela coisa, todo mundo pode me trair, nunca vai falar até tu, Brutus, até tu, Capricórnio. Capricórnio, não, ele é leal, né? Quando ele decide por uma coisa, ele é fiel, ele é estável com aquilo. Então, isso deixa o Câncer à vontade, para ser da maneira como ele é, né? Então, o Capricórnio, se o Câncer muda de humor, uma hora tá chorando, uma hora tá rindo, uma hora tá alegre, outra hora tá triste, o Capricórnio entende que aquilo é o jeito dele. Ele não vai dramatizar aquilo, né? Fala, por que você faz isso? Eu me sinto mal. Ele não vai fazer nada disso. Ele continua lendo o seu jornal e deixa o Câncer existir, né? E o Câncer complementa o Capricórnio por isso, porque assim, o Capricórnio ele tem uma necessidade de uma fragilidade emocional maior, né? Então esses chacoalhões, né, o canceriano é aquele que ele fragiliza as emoções das pessoas, porque as pessoas nunca passam ilesas, né, pela passagem de um canceriano. Então ele vai mobilizar as emoções das pessoas de uma maneira ou de outra, né? Então, o Sol em Capricórnio, ele está em Capricórnio hoje e continua amanhã, até o final do dia de amanhã, na constelação de Capricórnio. Então, o dia de hoje, ele trouxe uma energia de um momento de olhar para frente, né? Então, o dia de hoje eu tô falando desse domingo que eu tô gravando o vídeo, né? Quem tá vendo na segunda-feira já é o dia de ontem, né? De olhar para frente, é uma energia assim é quando o Capricórnio chacoalha, o Câncer ele fala, troca um pouco o passado pelo futuro, né? Então a sua grande capacidade de sonhar, sonha com o futuro também, não tenha medo de sonhar com ele, né? Então a energia de segunda traz muito essa questão do amor incondicional, né? De Câncer, aquela coisa da doação, do cuidado. Então a energia que vem na segunda-feira é isso, aquela coisa, olha, doe mais, tenha cuidado com as pessoas que você ama, até porque a Lua, ela vai fazer no dia de amanhã uma oposição com Vênus e Vesta, né? Então Vênus, planeta do amor, então Vesta, ela fala da reflexão necessária, a sacerdotisa, né? Então é um momento que é importante ser mais reflexivo, não perder a autoestima também. Então, assim, a Lua, quando ela se opõe a Vênus, né, vai falar muito do feminino, vai falar muito do, olha, não deixa, você é muito boazinha, né, mas não deixa ninguém abusar de você, né? Então, essa oposição fala muito disso. E reflita antes de você expressar suas emoções, né? Agora, na terça-feira, né, e também, assim, aproveitar a vida e viver o agora, né? Na terça-feira,
na terça e na quarta também, a Lua ela já faz a passagem em Aquário, né? Então, assim, Aquário, ele é como se fosse um desafio para o Câncer, né? Então, assim, o Sol em Câncer, ele quer ser amado, ele tá frágil emocionalmente. Agora, quando a Lua entra em Aquário, Aquário, ele é totalmente racional, né? Aquário, ele detesta dramas, né? Então, não é um aquariano, você nunca vai convencer com choro, com argumentos, ele quer uma explicação científica, no mínimo, né? Então, assim, quando a Lua passa em Aquário, é um desafio. Então, assim, a primeira chacoalhada, né, que Aquário traz para a energia de Câncer na terça-feira, então fala assim, olha, é um momento de diversificar, de buscar coisas novas, experimenta algo diferente. Então, assim, Aquário é aquele, vamos dizer assim, é o amigo que chega para o amigo canceriano e fala, vamos lá num restaurante novo, comer um prato novo, viajar para um lugar novo, vamos assim, vamos nos atrever, vamos conhecer um pouco mais da vida, enriqueça suas memórias, né? Então, essa é a energia que vem na terça-feira. E na terça-feira, a Lua também faz uma oposição com Mercúrio. Mercúrio, regente de Gêmeos, que ele fala do que? Da comunicação. Então, a Lua, quando ela se opõe a Mercúrio, e está numa quadratura com Marte também. Então, assim, qual é a energia que está solta no ar, né, nesse dia? Conflito, né? Conflitos, bate-bocas, tudo que a gente deve evitar, né? A gente tem que ver pelo seguinte lado, né? Evitar entrar em conflitos, por quê? Porque quando a gente vê o conflito como testes, né? Todos os conflitos são testes, né? Porque sempre há uma alternativa melhor para vencer qualquer desafio que não seja entrar em conflito. Então, assim, através do diálogo é que nós conseguimos tudo isso. Então, assim, pensar coisas novas e diferentes, se colocar de verdade no lugar do outro e evitar os conflitos, vendo eles como grandes ensinamentos. Essa é a energia que traz na terça-feira da constelação de Aquário. Então, assim, para poder atrair a prosperidade, que é também uma energia que comanda esse dia, você tem que ver o seguinte: a energia da prosperidade ela vai estar em desafio na terça-feira. Então é um dia para você perder ou para você ganhar, né? Qual é a energia que perde a prosperidade? A raiva. Tudo que você se entregar com raiva, com conflito, bate-boca, vai perder. De alguma maneira, isso vai abrir uma energia para que você perca de alguma forma algo que você tem. Agora, se você encara isso como um teste e veja, não, agora qual é o teste para ver se eu tenho calma? Porque é muito fácil uma pessoa ser calma quando está tudo tranquilo, né? Todo mundo pode se intitular calmo. Você só conhece realmente uma pessoa calma quando existe uma turbulência. Então, nas turbulências da terça-feira, se você procura ser calmo, né, ou calma, se você procura ter paciência, né, ter prudência, essa é uma energia que vai abrir uma prosperidade grande na sua vida e vai trazer uma entrada de coisas para você, né? Então, na quarta-feira, ainda em Aquário, qual que é o desafio, né? Vamos chamar a Lua, ela vai estar também em quadratura com Júpiter, né? Então, assim, Sol em Câncer, Lua em Aquário, com essa quadratura, ela vai falar de uma criatividade organizada, né? Então, assim, é um dia para entrar a inspiração, ser intuitivo, principalmente ao lidar com os outros, né? Então, vamos lembrar que Júpiter, eu sempre falo que Júpiter é a lei cósmica, né? Júpiter é a educação que nós temos que ter para seguir essas leis, né? Então, dentro das leis estão todos os valores humanos. Ser ético, né? Ser uma pessoa que tem responsabilidade, entendendo que a sua posição de ser correto no mundo é importante, né? Então, outro dia me falaram uma coisa, uma pessoa que cometeu uma transgressão, ela falou, mas ninguém estava olhando. Falei para ela, mas você estava se olhando, né? Então, nós temos que ver que, assim, se nós não somos corretos aos nossos olhos, como nós vamos ser corretos aos olhos dos outros, né? Então, a quadratura de Júpiter fala dessa correção, fala
desse autoaprimoramento que nós precisamos ter, né? Então, por isso que é uma criatividade organizada, né? Então, assim, a inspiração toda da novidade que Aquário quer trazer, então Júpiter fala, tudo bem, mas se organiza. Senta na mesa, pega o papel, pega a caneta, assim, tenha uma disciplina, tenha uma certa rotina também, né? Bom, na quinta-feira, e vai ficar na quinta e na sexta também, né? A Lua já entra na constelação de Peixes, né? Então, Peixes é muito harmônico com Câncer, porque são os dois do elemento água, né? Então, assim, os elementos, eles são naturalmente atrativos. Então, o Sol em Câncer, com a Lua em Peixes, então transformam os dias em dias melhores, né? Mas as pessoas se sentem mais enlevadas, principalmente com a energia amorosa que Câncer traz, né? E que se complementa com Peixes. Então, na quinta-feira, principalmente na quinta-feira, que a Lua ela vai estar numa conjunção com Netuno, que é o regente de Peixes, né? Então, Netuno, ele fala do amor espiritual, ele fala dos contatos com a nossa alma, né? Ele fala de uma felicidade que a gente busca, é o oásis, né? Que a gente busca, parece que nunca alcança, né? Aquela vontade não sei do que, né? Então, tudo isso é Netuno, né? Então, Netuno, ele tem essa característica. Então, assim, com essa conjunção e com essa passagem, é um momento de iniciar, de zerar, de ver a vida assim como um início. Por quê? Essa conjunção com Netuno, com a Lua e Netuno, vai estar no início da nossa faixa zodiacal. Então, é um movimento natural de início. Mas, assim, todo início, qual é a característica que nós temos que prestar atenção nos inícios da vida, né? Nas coisas, né, ainda mais se falando de Câncer, nas coisas do passado que nos impedem de entrar nesses novos inícios, né? Então, somos apegos a certas coisas que nós trazemos ou como lembrança, ou às vezes não está tão no passado, assim, estão se apegando ali direto, e a gente vai carregando aquilo no dia a dia e não está vendo que está arrastando aquilo na verdade, né? E aquele arrastar está impedindo o andar natural da vida, né? Então, assim, a energia de quinta e de sexta em Peixes é falar assim, olha, perde o medo, né? Porque o Peixes, ele já é um elemento água que ele deixa fluir a vida. Então, o pisciano, ele não é medroso, ele tem intuitivamente, vamos dizer assim, uma percepção da fluidez da vida, que as coisas vão dar certo de alguma maneira, né? Então, essa energia de Peixes, ela vem para acalmar, ela é balsâmica, né, para essa energia de Câncer, né? Então, assim, uma coisa positiva na quinta-feira, muito positiva, né? Tragam isso, porque assim, é uma energia que vai estar muito presente com essa coisa da cocriação, né? A cocriação, qual é o processo que ela envolve? Você tem que imaginar uma coisa com uma imaginação muito viva, com detalhes e que façam que você sinta aquilo como verdade, né? Então, não é só imaginar. Então, as pessoas pensam que cocriar é alguma mágica que vem do céu para a terra. Não é isso. É um processo que vem de dentro para fora, né? Então, o cocriar não é só você, não adianta escrever num papel, pensei uma imagem, não. Você tem que pensar e imaginar de tal forma que isso também mobilize os seus sentimentos. Você tem que se sentir ali, né? Então, aí sim você está plasmando, colando de verdade essa energia para que isso retorne como um fator, como um acontecimento na sua vida. Então, essa energia, ela vai estar muito presente na quinta-feira, né? É um dia de imaginar com detalhes que acontece. Na sexta-feira, ainda em Peixes, já é um dia de criatividade, de prosperidade. É uma energia assim que fala, olha, ofereça ao mundo aquilo que você tem de melhor, que você faz de melhor, né? Seja o que for, porque prosperidade não é só dinheiro. Quando eu falo prosperidade, eu falo de energia vital, de entusiasmo, de coisas positivas na vida, né? Então, assim, o que é que você tem de melhor, ofereça para o mundo, nem que seja o seu bom dia.
certo? Sai, ofereça, faça. Eu gosto de fazer crochê, faz crochê, dá para alguém, entra num grupo de crochê. Se você toca um instrumento, toque esse instrumento, faça aquilo que você faz de melhor, dê isso para o mundo. Quando você faz isso, aí isso sim é prosperidade. Porque prosperidade, como toda energia, ela tem que fluir, ela tem que circular. Então, assim, a prosperidade, o que é a prosperidade? É quando você recebe coisas positivas que favoreçam o desenvolvimento da sua vida, seja no sentido material, como dinheiro, seja em qualquer aspecto, né? Então, como que você vai ter vida de volta se você não dá vida para frente, né? Então, assim, faz o que você gosta, faz o que você tem de melhor e faz com vontade, né? Então, essa é uma energia boa para viver nesse dia. Então, assim, felicidade, né, é uma coisa que a gente sente mais em dar do que receber, né? Então, esse daí também é uma boa reflexão. Bom, já no sábado e domingo, né, para fechar a energia da semana que eu estou trazendo aqui, a Lua, ela entra em Áries, né? Então, assim, o Áries, ele é aquele que, vamos dizer assim, que ele põe o canceriano de cabelo em pé, né? Porque o Áries, ele não é que ele é o conflito, ele tem muita energia, né? Então, assim, para ele acender um pavio é rápido, não tá nem aí. Ele vai lá, fala na lata, não tem dó do câncer, ele pode até pedir desculpa, mas ele não vai ficar com dó do câncer. Para ele, assim, da mesma maneira que ele trata as próprias emoções, ele considera as emoções do outro. Então, assim, o ariano, ele quando ele tem uma raiva de alguma coisa, logo aquilo passa, né? Logo aquilo passa, ele já tá com uma outra emoção, ele já superou aquilo. Então, assim, ele não entende por que o câncer não faz isso também, né? Então, assim, quando a lua passa em Áries, desafia um pouco a energia do Sol em Câncer, né? Então, assim, no sábado, a Lua vai estar no primeiro grau de Áries, né? Então, o que ele fala, esse grau? Olha, para você é uma necessidade de equilibrar o yin e o yang, né? Então, assim, vamos entender que o Câncer é muito da energia do yin e o Áries é muito a energia do yang. Então, assim, entra uma necessidade de equilibrar essa energia. Então, assim, controlar os impulsos imaturos, né? E ver os possíveis conflitos como provas de superação, porque isso que os conflitos são, e os problemas, provas de superação. Então, se você se entrega para aquilo da pior maneira que você pode ser, aquilo, você não venceu essa prova, aquilo vai se repetir numa outra oportunidade, né? Então, assim, qual que é a energia que a Lua vai estar formando no sábado? Ao mesmo tempo que ela faz uma conjunção com Quirón, que é a cura, que é a maturidade, ela também faz uma quadratura com Plutão, né? Então, assim, Plutão também é água, né? Mas Plutão, ele é o mestre da água. Ele fala da força emocional que nós temos que ter. Então, Plutão é o escorpião, né? Então, o escorpião, ele tem afinidade com câncer por ser a água, mas o escorpião é aquele que olha para o câncer e fala, olha, canceriano, seja forte, meu amigo, né? Não dá para você chorar por qualquer coisa, não dá para você se desesperar, se fragilizar, desabar por qualquer coisa. Você tem que ser forte porque a vida é assim, né? Então, assim, a Lua, quando ela faz a quadratura com Plutão, é meio isso, né? Então, geralmente, nas quadraturas da Lua com Plutão, é bom a gente ficar um pouco prevenido, né? Então, assim, evitar ao máximo, porque a energia de conflito, puf, tá no ar, né? Ao mesmo tempo que a energia de cura e de maturidade também, porque tem a conjunção de Quirón, né? Agora, já no domingo, a energia que vem, né, mais forte do Áries é uma energia muito positiva, né? Mas ao mesmo tempo que tem que ser cuidada, né? Que é uma energia da paixão, né? Porque a paixão é do Áries, né? Então, quando a gente fala de câncer, a gente fala daquele amor romântico, aquele amor plácido, calmo. Quando a gente fala de Áries, vamos dizer assim, um tá ali no banco da praça com as flores ao redor. Áries não, ele tá dançando um tango, né? Agarrado, né? Então, assim, é uma energia que trata os relacionamentos de uma maneira diferente. Então, o desafio é isso, né? Até porque a Lua vai estar com uma quadratura com Vênus, né?
Então, assim, não é que o amor está no ar, a paixão está no ar. Então, assim, a paixão, ela tem que ser controlada e amadurecida para não ter os excessos, né? Para não ter brigas desnecessárias, para não se começar relacionamentos que depois vai se arrepender, né? Então, essa é a energia do próximo domingo. Bom, espero conseguir voltar todas as semanas para falar da energia da semana, porque eu adoro, né? É que assim, eu ainda tô com a minha tecnologia me dando trabalho, né? Então demora um tempão para organizar, mas vou procurar fazer isso melhor. Bom, então eu quero encerrar falando, lembrando, né, que eu tenho um curso completo de astrologia. Olha, o meu curso ele tem 28 aulas transcritas, com videoaulas, com apostilas, materiais de apoio. Eu tenho uma tecnologia que cria os mapas siderais corrigidos, né, com os graus corretos, né, da astrologia. E também tem um grupo de estudos no WhatsApp, que o pessoal ali troca bastante conhecimento e, assim, serão muito bem-vindos como conhecimento. Também faço leituras astrológicas, estou com pouco tempo para isso, mas meus alunos já de muito tempo já fazem muito bem a leitura do mapa sideral, se eu não, para quem quiser marcar. E também a cosmoterapia, né? Como terapeuta, eu aplico a cosmoterapia já há muitos anos, com bons resultados. Tenho poucas agendas, mas ainda tenho algumas aí para quem precisar, tá bom? Então, um beijo a todos, estelares, e boa semana, boa passagem pelo Sol em Câncer, e nos falamos no próximo vídeo. Até!